A gente pensou, né, em utilizar a linguagem de programação para manifestar o código Morse. Né? O código Morse ele não caiu em desuso, ele não é utilizado só por radioamadores. Tá? Os satélites, os sistemas espaciais, a ISS, os satélites que orbitam a Terra, eles emitem sinais em código Morse, né, que a gente chama de portadora. E essa portadora, ela tem um significado, vai significar geralmente a sigla do satélite ou coisas desse tipo. E aí o que acontece? Ao contrário de vocês que utilizaram os sensores, a minha ideia foi utilizar os sinais de comunicação do CubeSat, partindo do pressuposto que a gente vai poder substituir a placa de diagnóstico por uma placa de transmissão de rádio. Né? Então, o objetivo da prática, né, é introduzir de forma prática a linguagem de código Morse, CW, né, CW, essa sigla significa código Morse, utilizando os mecanismos de comunicação embarcados no CubeSat e tendo como foco inicial a projeção de sinais sonoros e luminosos. Eu pensei em utilizar tanto a parte luminosa quanto a parte do buzzer para reproduzir áudio, né, já que o código Morse ele pode ser tanto sons digitais como sons analógicos e também sinais visuais. Na sequência, instalar na prateleira do satélite um módulo de transmissão de rádio nas bandas de VHF e UHF. Essas bandas elas funcionam de 136 a 170, é a banda de VHF, e a UHF é na 420 até 440, 450 MHz. Cada uma delas tem especificações, né? Algumas funcionam melhor numa situação, outra noutra, então não vou entrar em detalhe aqui sobre isso. E a partir disso, né, e fazendo uso das transmissões de radiofrequência, interceptar sinais de código Morse com significados diversos em atividades da disciplina. Então, assim, a disciplina em si propõe a introdução da linguagem de código Morse. E aí o CubeSat seria um instrumento para a gente utilizar para manifestar, né, a introdução a esse código. E aí ele tem as suas próprias formas de linguagem que a gente pode adaptar. Aqui são as referências, né, que foram utilizadas, basicamente as mesmas que já tinham sido manifestadas aqui pelos outros professores. Continuando, venho pela metodologia. Né? Partindo de uma breve abordagem teórica sobre o funcionamento do CubeSat, seus sensores, luzes estroboscópicas, né, que são esses LEDs aí, sinais sonoros, bem como software de operação BIPs, programando as luzes e o buzzer para sinalizarem o tempo correspondente ao significado em CW, relativo a cada símbolo alfanumérico, programando mensagens de fácil interpretação e aumentando gradativamente a complexidade das informações a serem decifradas pelos alunos. Então, nesse momento, a gente tem a ideia de inserir gradativamente o alfabeto e os significados em Morse, né? Seja pelo sinal luminoso ou pelo buzzer, e aí a gente vai trabalhando essa linguagem e aumentando gradativamente a complexidade dos sinais. Projetar a inserção do módulo de radiotransmissão na prateleira do CubeSat. Né? Aqui eu entro no mundo mais platônico, que é mexer no projeto original, retirando essa prateleira de diagnóstico e pensando num radiotransmissor que seja de acordo com a Anatel, né? Que seja de acordo com as normas que podem ser utilizadas. Por fim, os alunos e o professor produzem relatórios técnicos e apresentam seus relatos, integrando conhecimento sobre interpretação de linguagem Morse e operação do satélite utilizando as radiofrequências. O material utilizado, né, eu pensei em colocar aqui mesmo para descrever a sala de aula, o computador, o CubeSat, projetor. Eu esqueci de botar o rádio, mas o rádio está presente aí nessa história, tá? Então, a situação 1, né, o professor reproduz a mensagem no CubeSat utilizando o modo de propagação do satélite através do BIPs e passa a utilizar o mesmo como ferramenta didática para viabilizar o entendimento do domínio do código Morse, né, o CW. Isso é, a gente pensou naquele exemplo lá da apostila, do SOS, né, que seria um farol pedindo socorro e através das luzes. Esse seria o primeiro exemplo, né? Mostrar aos meninos o funcionamento da placa, né? Dos LEDs, que a gente pode programar através do BIPs, e aí a gente colocaria uma mensagem simples. Na segunda situação, o professor reproduz sinais sonoros a partir do CubeSat. Então, já existe um elemento novo aqui, que seria o quê? A utilização concomitante
da luz e do som, certo? Partindo para o 3, aí a gente entra na parte mais especulativa, né? Que seria o quê? Partindo do pressuposto da instalação de uma placa de transmissão ou radiocomunicação no CubeSat. O professor faz a programação para a informação na linguagem Morse a ser emitida em ondas de rádio nos mesmos parâmetros, com a mesma linguagem dos exemplos anteriores, só que agora por via de rádio mesmo, né? Já utilizando a placa. Aqui seria a linguagem propriamente dita, né, o alfabeto e o seu significado. Eu achei interessante, né, porque a minha formação é em música e o tempo desses símbolos, né, em Morse, eles correspondem a valores da linguagem que a gente utiliza para escrever música. Por exemplo, esse traço aqui, ele tem uma duração de uma semínima, que é um tempo, tá? Enquanto o ponto tem uma duração de uma colcheia, que é um tempo, que é metade de um tempo, ou tá. Então isso ajuda muito, porque eu trabalho música com os meninos, e eu poderia até escrever isso, né, numa partitura não, porque seria algo mais musical, mas assim, eu poderia escrever só os sinais, né, as referências mesmo dos sinais de música, para referenciar com isso aqui. Por exemplo, quando tem 3 assim, a gente lê tipo tercinas, 1, 2, 3. Isso também é uma referência de música, né? Aqui dentro da apostila, né, eu peguei os parâmetros que foram pré-estabelecidos para a gente determinar o tempo do ponto e o tempo do traço, né? Esse parâmetro aqui já foi realmente extraído lá da apostila, que ajudou bastante, porque se eu fosse fazer essa parte, eu não teria tido condições de quantizar, né? Aqui o modelo, né? E esse modelo, ele vai utilizar a parte das luzes junto com a parte de sons, certo? Então a gente vai ter aqui, eu coloquei uma frequência mais alta, né, 7.000 MHz ou 7K. Dentro do espectro das ondas, as ondas são quanto mais grave, né? Quanto menor o número, mais grave, quanto mais alto, mais agudo. Então, a gente tem a condição também de manipular a onda de acordo com o perfil que a gente deseja, certo? Pode ser um perfil mais grave, mas precisa também respeitar o perfil do buzzer, né? Porque ele não vai reproduzir sons graves. A tendência é ele fazer mais agudos com mais facilidade. Só que sons agudos são mais difíceis de serem percebidos. E pessoas assim com deficiência, né? Alguns alunos que possam de fato ter alguma deficiência, pode ser que fique imperceptível para eles. Então, a gente precisa escolher ali uma frequência que seja mais abrangente, né? Dentro desse espectro. Eu vou passar aqui, tá? Dessa parte da montagem, eu não foquei exatamente como a gente fazer em si. Seria algo mais para fazer lá com os meninos. Aqui é a programação do satélite. A gente colocou o SOS, né, para fazer a luminosidade. Aquele que vocês colocaram, Soares, como exemplo, eu mandei para alguns colegas radioamadores e eles disseram, olha, precisa de umas pausas, porque está tudo junto. O S está junto do O e o O está junto do S, você não consegue ali discernir, né? Tem que ser muito fera para discernir. Aí eu tive que inserir uma pausa de 300 milissegundos entre o S e o O, né? E coloquei mais uma pausa de 500 milissegundos entre o último S para começar a outra sequência. Então ficou basicamente assim. Pronto, aí tem as pausas. Esse é o O. 1, 2, 3, ó. Aí pausazinha, 500 milissegundos, aí começa. Tá. 1, 2, 3. Pronto. Se fosse colocar isso na linguagem musical, né? Que eu também trabalho lá com os meninos, eu poderia dividir isso em tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, isso também ajudaria bastante eles assimilarem, né? Deixa eu passar aqui. Aqui foi o exemplo que eu extraí, né, para criar. Utilizei lá da apostila também. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente ainda não tem resultados preliminares, né? A gente está partindo do pressuposto. Então, tão logo o projeto seja iniciado ao longo do segundo semestre, porque isso vai ser colocado em prática agora. Quando eu entrei, o semestre já estava rolando e eu não tive como introduzir isso, porque eu já tinha um planejamento na minha eletiva, que foi sobre radioamadorismo,
Mas agora sim eu vou poder trabalhar o CubeSat dentro de eletiva. Então, logo o projeto seja iniciado ao longo do segundo semestre, poderemos demonstrar resultados obtidos com o projeto. Aí a conclusão, né? No âmbito interdisciplinar e no eixo das linguagens, a disciplina de arte está envolvida diretamente através da emissão ou manipulação das cores visíveis ao espectro do olho humano por meio dos LEDs. É aquela parte mesmo que é inerente à arte, é a cor, é a luz, é a forma como a gente trabalha, certo? O som, que além de ser um fenômeno físico, é também matéria-prima que utilizamos para criar música. Neste caso, o som vem a performar como um meio de comunicação não verbal, mas com o mesmo significado através de ondas e comprimentos determinados previamente na programação do BIPS e, por fim, reproduzido pelo buzzer, certo? Que seria aqui o falante do CubeSat. A relação do CubeSat com a disciplina de arte se justifica pelo uso da estética dos sentidos para a estruturação e interpretação da linguagem, sem necessariamente depender de uma performance artística, sendo um complemento sobre a importância de salientar o conhecimento dentro das diversas formas de comunicação humana. Então, essa estética dos sentidos é algo que a gente sempre fala muito lá dentro da arte. Os sentidos, né, o aístes, como os gregos costumavam falar, é a forma como nós enxergamos o mundo, como nós acessamos o mundo, por meio justamente do tato, olfato. E aí, a gente vai usar os sentidos, sim, para se relacionar com o CubeSat, mas essa relação não é uma relação que envolve uma performance artística, é mais algo que vai traduzir uma comunicação, uma linguagem, e isso comunica lá com o eixo de trabalho da minha disciplina, que é o eixo das linguagens. E aí eu citei a referência, né, Soares, e como você pediu para ser rapidinho, eu já terminei aqui, tá?